Homem-Aranha Sem Volta pra Casa tem alguns efeitos visuais surpreendentes, como aqueles que substituíram o corpo do Tom Holland por uma versão totalmente digital em aproximadamente metade do filme. Mas nem todos os truques dessa produção foram feitos só no computador. Conforme eu prometi no vídeo sobre os efeitos dos vilões, chegou a hora de mostrar os segredos de vários efeitos práticos usados principalmente na cena da Batalha da Ponte. Eu também vou procurar responder algo que muita gente questionou depois do último vídeo: por que a Marvel muitas vezes usa efeitos digitais até nas roupas dos personagens? Em uma produção onde seria inevitável o uso de muito CGI, o diretor Jon Watts fez questão de que a computação gráfica, sempre que possível, tivesse como base elementos reais. Os truques práticos, aqueles feitos no set de filmagem, foram realizados pela equipe do especialista Dan Sudick, que já recebeu nada menos do que 12 indicações ao Oscar. Esse trabalho foi essencial mesmo em uma cena como a da Batalha na Ponte, que teve um cenário quase 100% digital e uma quantidade imensa de elementos virtuais, incluindo cerca de 1.350 veículos feitos com computação gráfica. Eles partiram do princípio de que, mesmo se o produto final tiver mais animação digital do que imagens reais, se for possível filmar algo de verdade, a combinação de técnicas e o trabalho dos animadores sempre vão funcionar melhor. Nessa batalha, as imagens de bastidores mostram que o primeiro carro arremessado pelo Dr. Octopus foi na verdade puxado por cabos. Embora a queda dos dublês tenha sido mantida, é possível notar que o veículo foi substituído por uma versão em CGI. Os carros de verdade que foram usados nas filmagens foram todos escaneados para que as suas versões digitais ficassem idênticas. Para o segundo veículo que é arremessado, a tomada que mostra a família do lado de dentro foi feita com o casal em um veículo suspenso por um equipamento de rotação. O detalhe é que a criança não estava dentro do carro. Por segurança, ela foi incluída depois, digitalmente. O mesmo aconteceu no trecho em que o Aranha traz a família de volta para cima da ponte. Essa parte da cena foi filmada com o Tom Holland segurando algo parecido com uma almofada azul. A destruição de carros feita pelos braços do Dr. Octopus também teve como base a referência de imagens reais. Aqui a gente vê um equipamento criado para dobrar um veículo, como se ele tivesse recebido um grande golpe por cima, do tipo que só um super vilão conseguiria fazer. Foi usada uma plataforma com um buraco no centro e o carro foi puxado por meio de 2 cabos posicionados por baixo. Pro momento em que um veículo atinge a mureta da ponte e fica balançando, construíram um cenário suspenso a cerca de 6 metros do chão, separado do trecho maior da ponte, que eu já mostrei no outro vídeo. O truque incluiu uma pequena pista e o uso de cabos, além de um suporte azul, que ajudou a apoiar a ponta do veículo. O guardrail foi construído de forma que o impacto parecesse o mais realista possível. Parte da mureta foi feita de isopor, que foi rebocado, pintado e quebrado com antecedência em pedaços estratégicos. Depois foi reformado para que parecesse que foi o carro que danificou a estrutura da mureta. A virada do veículo foi feita em frente a uma tela azul, com a ajuda de um suporte que permitia a inclinação de 90 graus. A atriz Paula Nilsson topou fazer a cena, e dizem que a expressão de medo no rosto dela era real. Apesar do Tom Holland realmente ter sido pendurado ao lado do carro, a tomada onde a atriz olha para o Aranha, na verdade, foi feita com ela olhando para uma bola de tênis. Essa imagem teve vários detalhes incluídos digitalmente, como por exemplo o reflexo do Dr. Octopus se aproximando. Em certo momento, o vilão tenta acertar o Homem-Aranha com um tubo de concreto e acaba esmagando um veículo. Para fazer isso de forma prática e com a inclinação correta, a equipe de efeitos especiais prendeu embaixo do tubo 2 cabos ligados a mecanismos pneumáticos. Para o carro ficar amassado da melhor maneira, as laterais do veículo foram cortadas antes e alguns cabos foram escondidos em pontos estratégicos dentro do carro. Evitando riscos desnecessários, as acrobacias do Tom Holland foram feitas em outra tomada. Todo esse belo trabalho acabou servindo mais como referência para o CGI.
O momento em que o vilão joga outro carro no Aranha e acaba acertando barris de água também foi filmado com um veículo real. Ele foi arremessado por um grande canhão de nitrogênio. Para aumentar o efeito, os barris foram preparados com explosivos ligados a um cronômetro. O resultado foi considerado muito bom, mas para o voo do carro combinar melhor com o ângulo do arremesso, eles acabaram substituindo só o veículo por uma versão digital. O resto foi mantido. Na parte em que o Octopus arranca um pedaço do traje do Aranha, Tom Holland vestiu um traje fractal com um pedaço removível no peito. Na hora certa, ele foi puxado por uma corda. Quando o protagonista é segurado de cabeça para baixo, Holland contracenou com Alfred Molina e também com a versátil bola de tênis, que dessa vez fez o papel de tentáculo do Octopus. De novo, em cima da ponte, o herói arranca a porta do carro com a teia. Para isso, a equipe de efeitos práticos colocou pinos de madeira nas dobradiças e puxou a porta com um cabo ligado a um mecanismo pneumático. Mesmo com toda essa base real, quase tudo aqui recebeu ajustes digitais. Vários veículos foram preparados previamente para as explosões do final da cena. Os carros foram desmontados e remontados de uma maneira que fizesse o efeito das explosões funcionar melhor visualmente. Você deve ter notado que nas imagens de bastidores dessa cena, o Tom Holland costuma aparecer usando terno e gravata, ou então a roupa cinza de captura de movimentos. O terno aparece amassado por sugestão do ator, que imaginou que isso seria natural depois de usar o uniforme por cima. Já a roupa cinza com marcadores foi usada para facilitar a inclusão do traje do Aranha de Ferro, que é totalmente digital. Até chegou a ser construído um pequeno modelo físico, um busto realista, mas foi para servir só como referência. Depois, ainda decidiram adicionar mais brilho ao uniforme, que acabou ficando semelhante a uma pintura de carro. Algumas vezes, o Tom Holland vestiu o terno em situações onde apareceria a transição entre uma roupa real e o traje feito com CGI. Nessas imagens, é possível ver que até a sombra do ator foi ajustada para ficar de acordo com o traje em computação gráfica. É curioso perceber que, filmando outras cenas, em grande parte do tempo, o que o ator vestiu foi o uniforme principal, o mesmo modelo do filme anterior. Só depois do final das filmagens é que a Marvel decidiu incluir mais um uniforme, o traje híbrido. A solução, obviamente, foi usar computação gráfica. E aplicar o uniforme digital quadro a quadro no lugar do corpo do Tom Holland não foi uma tarefa fácil. Tendo como base a imagem dos atores em frente a um cenário ou fundo azul, as equipes de efeitos ainda tiveram que sincronizar a ação real com um ambiente virtual que poderia ser formado por um fundo 3D, matte painting, efeitos atmosféricos, fumaça e tudo mais que fosse necessário. Então eles apagaram o corpo do Tom Holland e substituíram por um modelo digital, que nesse exemplo tem o traje híbrido. Isso foi feito com atenção máxima aos detalhes. A respiração, cada movimento sutil do ator, tudo tinha que ser perfeitamente replicado, sincronizando elementos reais e digitais, inclusive na interação dos atores. Ainda foi preciso reproduzir a iluminação e todas as nuances da fotografia original. O traje do avesso, preto e dourado, embora tenha sido usado em uma versão um pouco diferente no set, também foi incrementado com CGI. Para dar uma ideia do trabalho, só nas cenas da ponte e do apartamento do Happy, a Digital Domain precisou fazer cerca de 400 substituições digitais de corpo. A essa altura, talvez você esteja pensando por que a Marvel usa CGI até nos uniformes dos heróis. É que, embora os trajes físicos sejam bem mais adequados quando se deseja realismo, um uniforme da mais alta qualidade pode custar centenas de milhares de dólares, e geralmente é preciso aguardar alguns meses para que ele seja produzido. Também não costuma durar muito, e geralmente são produzidas várias versões, algumas delas específicas para dublês e cenas de ação. O traje em CGI também não é barato e muitas vezes pode parecer artificial, mas mesmo que essa tecnologia ainda tenha o que evoluir, o traje digital não atrasa o início das filmagens, pode ser aprimorado até o lançamento do filme, permite uma transição mais fácil com dublês digitais, pode ficar mais próximo do visual desenhado nos quadrinhos, é mais adequado para elementos móveis, como os olhos animados do Aranha, e também facilita mudanças de última hora, algo que a Marvel tem o costume de fazer. A produção pode até filmar algumas cenas antes de definirem o design das roupas. Às vezes, isso torna mais fácil conciliar as filmagens com as agendas dos atores.
ainda sobrou muita coisa pra mostrar em outro vídeo. Efeitos que você provavelmente não notou, outras cenas de ação, vazamentos, mais Homens-Aranha. Então eu volto a sugerir que você assine o canal e ative as notificações pra não perder nada. O Painel Nerd agradece a Thiago Enes, Cassino do Chacrinha, Maico, Robson Silva e Dioclésio Machado, que recentemente deixaram uma contribuição pro canal por meio do botão Valeu Demais. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!